Boa noite aos irmãos. Eu quero saudá-los na doce e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar início ao nosso culto de oração e doutrina. Vamos orar ao nosso Deus pedindo a direção para este culto de hoje à noite. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por estarmos, Senhor Deus, reunidos aqui na tua casa, com o intuito de louvar o teu nome, de aprender, Senhor Deus, mais do Senhor. Que teu Espírito Santo esteja nos capacitando, Senhor Deus, nos orientando, nos dando sabedoria. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão que aqui chegou, aqueles que ainda estão a caminho, aqueles que também não puderam chegar, Senhor Deus, que tu possa estar abençoando, Senhor Deus, cada um deles. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Nós iremos neste momento louvar o Senhor com o cântico soberano.
louvando ao nosso Deus, o próximo cântico, Soberano 2. Fiquem em pé para lermos a palavra de Deus, e se encontra em João, João 3, ou seja, 3 João, no capítulo 1, versículo 15. Capítulo João, 3 João, de 1 ao 15. Eu irei ler os ímpares e os irmãos pares.
Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Igreja. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Igreja. Amado, prossegues fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Igreja. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Igreja. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu Deus. Igreja. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Igreja. Vamos ler todos nós o 15. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém? Peço ao irmão Diácono Ivon que ore em agradecimento à palavra do nosso Deus. Amém. Podemos assentar. Neste momento nós iremos ter o momento de oferta com o cântico Participe. Sem salvação, Ele bate ao coração e diz:
Tu precisas de participação. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, nós te somos gratos, Senhor, pela oferta, Pai, que foi recolhida, que a mesma, Senhor Deus, sirva, Senhor Deus, para a tua obra. Abençoa cada um que pôde contribuir, abençoa aqueles também, Senhor Deus, que não puderam, que o Senhor possa estar suprindo as nossas necessidades, que o Senhor possa dar emprego, que o Senhor possa dar uma maneira, Senhor Deus, que todos nós possamos contribuir e ofertar para a tua casa. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Neste momento eu chamo o pastor Júlio, que irá fazer as considerações e dar o estudo desta noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus, misericórdia do Senhor, mais uma vez estamos juntos como igreja do Senhor, na expectativa, se Deus quiser, para sábado, 16 anos de aniversário da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Peço que os irmãos continuem orando, para que possamos alcançar o propósito final, que é de glorificar o nome de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para a 3 João. Nós vamos ler os versículos que correspondem ao tema Diótrefes, o homem arrogante, versículo 9 e versículo de número 10. Nós estamos aprendendo, ouvindo algumas marcas de Diótrefes. 3 João, versículo 9 e versículo 10, nos diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Somente até aqui, vamos fazer uma leitura, ou melhor dizendo, uma oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez, Senhor, pela Tua grande misericórdia, pela Tua graça, Senhor, nós estamos aqui essa noite, porque reconhecemos que precisamos do Senhor, reconhecemos que precisamos ter comunhão com a Tua igreja, qual o Senhor comprou com Teu precioso sangue, e reconhecemos, Senhor, que precisamos aprender a cada dia mais, Senhor. Por isso nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nos ajude com a sabedoria celestial. Nós entendemos, Senhor, essa palavra de tal maneira que saiamos todos nós essa noite edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós. Oramos por aqueles que, porventura, decidiram voluntariamente não vir à Tua casa essa noite buscando outras coisas. Nós pedimos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, porque só Ele tem o poder de convencê-los
da justiça, do juízo e do pecado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale com eles para que reconheçam também a necessidade de buscar o Senhor todas as vezes que tiver a oportunidade. E hoje é uma excelente oportunidade para buscar o Senhor, para louvar o Teu nome e para aprender mais do Senhor. Assim nós oramos e pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Irmãos, ali na frente tem a Marta brincando com o irmão Márcio. Pedi para ele vir instalar a luz ontem, mas eu não pensei que seria no horário do culto. Pensei que seria antes ou depois. Por isso brinquei com ele, chamando ele de Marta, né? Que a Marta escolheu a pior parte. A Maria, pois é, e a Marta a pior parte. Ok, irmãos? Vamos recapitular o que nós estamos estudando. O tema é Diófetres, um homem arrogante, onde nós aprendemos quarta-feira passada que, em primeiro lugar, nós aprendemos sobre a marca de Diófetes. E a primeira marca que nós aprendemos de Diófetes é que ele era um amante da preeminência. Ou seja, esse líder era aquele que sempre estava em primeiro lugar, sempre gostava de exercer a primazia. Diófetes, ele era um líder na igreja local, ele gostava de ser primeiro em tudo. Ele próprio desejava governar a igreja, por isso que Diófetes, ele sempre gostava de exercer a primazia. Hoje nós vamos aprender a segunda marca de Diófetes. Isso, se eu errar é porque os irmãos... porque senão tira a minha atenção. Se vocês ficarem me corrigindo, aí tira a minha atenção, tá bom? Então, quando eu errar a palavra e vocês assim, Senhor... eu vou orar para o pastor acertar a palavra, senão vocês leiam aí mesmo, porque é uma palavra difícil, e só quem vai errar sou eu que estou aqui. Porque se eu colocar algum de vocês para falar essa palavra, eu acredito que vocês também vão errar, tá bom? Então não me tire a atenção. Já fiquei nervoso já no início, já. Aí, vamos uma água aqui, fiquei nervoso rapidinho. Puxa a respiração, né? Solta. Vamos lá, irmãos. Versículo de número 10. A segunda marca de Diófetes, o homem governado pela maledicência. O versículo de número 10, ele vai dizer: por isso, se eu for ali, falei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. O que João está nos dizendo? Que esse líder chamado Diófetes, ele era um líder que era governado pela maledicência. E maledicência é falar mal dos outros, maledicência é difamar os outros, maledicência é caluniar os outros. Essa expressão aqui que João está dizendo aqui, a expressão proferindo contra nós palavras maliciosas, que João está dizendo, significa fazendo acusações falsas e infundadas a nosso respeito. Ou seja, qual era a ideia aqui que João estava dizendo? Que Diófetes era aquele servo que falava mal dos outros. Era aquele líder que caluniava outras pessoas com difamações. Então, essa palavra significa, quando João está dizendo proferindo contra nós palavras maliciosas, quer dizer, fazendo acusações falsas e infundadas a respeito de João. Por exemplo, vocês conhecem ou já conheceram
uma pessoa que fala mal dos outros? Vocês conhecem ou já conheceram uma pessoa que difama outra pessoa, dizendo aquilo que aquela pessoa não é, está difamando, ou até mesmo caluniando aquela pessoa, dizendo mentira contra aquela pessoa? Aqui era esse líder espiritual chamado Diófretes. Ele gostava de se projetar, sempre falando mal dos outros. Ele construía sua imagem, desconstruindo a imagem dos outros. Ou seja, ele é aquele líder que, para ele subir, ele passava por cima dos outros, ele humilhava os outros, porque ele sempre gostava de exercer a primazia. Esse servo, ou melhor dizendo, esse líder, Diófretes, ele guiava a si mesmo, atacando todos os outros. Olha o versículo de número 10. João, ele vai dizer, parte B, assim: por isso, se eu for ali, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ou seja, esse líder espiritual era aquele que o apóstolo Paulo está, ou melhor dizendo, o apóstolo João está falando. Ele sempre era aqueles que acusava falso contra o apóstolo João. Por isso que João está dizendo: olha, se eu for aí, na igreja local, qual era o contexto, ele vai dizer, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ou seja, a ideia é que João está dizendo assim: Diófretes é um líder que gosta de exercer a maledicência, mas ele tem falado contra nós palavras maliciosas. Ou seja, qual é a ideia aqui, João? Que é aquele líder que fala mal dos outros, que o seu prazer sempre é falar mal dos outros. Irmãos, abra sua Bíblia aí para nós vermos Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16. Esse pecado aqui, ele é o pecado que Deus abomina. Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16 ao 19. O que eu estou dizendo para os irmãos? Eu estou dizendo que esse pecado da maledicência, de difamar, de falar mal, de caluniar o próximo, é o pecado que Deus abomina. Por isso que Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16, ele nos diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contendas entre irmãos. Então, esse pecado aqui, especificamente esse aqui de semear contenda entre os irmãos, que era o pecado de Diófretes, que gostava de exercer a primazia, como também falar mal dos outros. E Deus aqui, ele abomina esse pecado. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Existe uma diferença que é falar a verdade, e existe uma diferença que é falar mal dos outros.
Quando é que nós falamos mal dos outros? Quando essa pessoa não está presente. E quando nós falamos mal dos outros, quando essa pessoa não está presente, e que aquilo que nós falamos, se for mentira, nós estamos o quê? Difamando essa pessoa. Nós estamos caluniando essa pessoa. Então nós estamos enquadrando, assim como era Diófretes. Ele gostava de difamar e de falar mal dos outros. E aqui Provérbios vai dizer: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, que é aquela pessoa que tem um olhar acima dos outros, aquelas pessoas que só quer ser; língua mentirosa, né? Aquela pessoa que mente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 4, versículo 25, quando ele diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo; mãos que derramam sangue inocente, coração que trama o projeto iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e último, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Sabe quem é esse aqui? Diófretes. Era um líder que falava mal dos outros. A palavra, no versículo de número 10, quando ele diz assim, proferido, ou proferindo, no grego clássico significa falar absurdos. Não era apenas palavras ímpias, mas também palavras absurdas. Ou seja, quando João está dizendo aqui, a parte B desse versículo, proferindo contra nós palavras maliciosas, João está dizendo que Diófretes estava falando absurdo de João. Ou seja, é aquele irmão, é aquela irmã que fala absurdo do próximo. É o significado dessa palavra proferindo. E qual é a aplicação, irmãos, que nós tiramos aqui para nossas vidas? Muitas das vezes também a Igreja de Cristo, ela tem proferindo palavras maliciosas contra irmãos. Ou seja, é um absurdo quando nós falamos palavras que nós não devemos falar para difamar os irmãos. Assim era esse servo, era esse líder chamado Diófretes. Diófretes falava mal de João pelas costas quando o apóstolo não estava presente para se defender. Foi isso que eu falei para os irmãos, né? Falar mal de uma pessoa é quando essa pessoa não está próxima ou na frente para se defender. Aí nós estamos falando mal. Nem todo boato acerca de um homem de Deus deve se levar a sério. Diófretes aqui estava falando mal de João e as pessoas estavam acreditando. Por isso que nós vimos lá, aí sim, agora o versículo ele vai entrar corretamente. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí o Senhor Jesus Cristo está conosco. Por quê? Porque precisa de testemunha. Uma pessoa sozinha, ela não vai conseguir testemunhar, porque vai ser a minha palavra contra a palavra do irmão Porfírio. Então tem que ter outra pessoa. E ali naquele contexto, quando Jesus diz, ali está falando sobre testemunha, que tem que ter pelo menos 2 ou 3 pessoas para que assim a palavra possa se valer. E aqui nesse caso aqui não tinha. Nesse caso aqui, Diófretes falava mal de João, caluniando João. Por isso que essa era a marca do líder Diófretes. Terceira marca de Diófretes. Olha o versículo de número 10, parte B.
versículo de número 10, parte B. A terceira marca de Diófretes, o homem governado pela frieza e intimidação. O versículo 10, parte B, vai dizer: e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo. O que João está dizendo? Não só as palavras de Diófretes são maldosas, como os seus atos são repreensíveis. O que estava acontecendo? Diótrefes não estava satisfeito. E o que acontecia? Ele não estava acolhendo os irmãos e também estava impedindo que outros irmãos a acolhessem. Então, não era somente as palavras deles, eram os atos de Diófretes que também estavam sendo impedidos para que os irmãos pudessem acolher aqueles missionários ali que nós já vimos lá, né? Que o contexto daqueles missionários, enquanto o Gaio era aquele que acolhia os missionários, ajudava os missionários, Diótrefes, ele fazia o contrário. Ele não acolhia esses missionários e mais, ele impedia aqueles que queriam ou gostariam de receber aqueles missionários. Por isso que ele tinha uma frieza espiritual, e quando ele falava, ele tinha o poder de intimidar a pessoa. Vocês já viram pessoas assim? Que ela tem uma frieza e quando ela fala, ela tem o poder de intimidar a pessoa. Assim era Diótrefes. Ao negar-lhe abrigo, ele impede o avanço da palavra de Deus. Ou seja, quando os missionários chegavam e Diótrefes não recebeu esses missionários, o que ele estava fazendo? Ele estava impedindo que esses missionários pudessem pregar a palavra de Deus. Diótrefes, ele estava servindo de obstáculo para os propósitos de Deus e, por conseguinte, estava sujeito à ira divina. Então, irmãos, qual é a aplicação que nós tiramos para nossas vidas? Muitas das vezes, irmãos, pela nossa falta de sabedoria, pela nossa comunhão de Deus, nós temos um pouquinho desse Diótrefes. É aquele esfriamento espiritual. É aquele momento que, quando é para nós buscarmos o Senhor, quando é para nós fazermos a obra do Senhor, nós temos essa frieza espiritual, o qual João está intitulando, e muitas das vezes nos impede de nós fazermos a obra de Deus. Por quê? Porque assim como estava acontecendo com Diótrefes, ele era aquele que impedia que os missionários fossem acolhidos e também não dava acolhidas para os missionários. Assim estava a situação de Diótrefes. Diófretes proibiu os crentes de receber missionário e procurou puni-los por abrir suas portas para os servos de Deus. Ele era aquele ditador que, além de não receber os missionários, e ele punia aqueles irmãos que estavam recebendo os missionários na sua casa. Ou seja, além de ele não ajudar, ele era aquele também que estava punindo os irmãos. Sua influência sempre foi para o mal. Ele exerceu a sua autoridade que ele tinha de forma doentia, usando as armas da intimidação.
Ou seja, era aquele servo que dizia: olha, se vocês receberem os missionários, vocês vão ser disciplinados na reunião administrativa. Olha, se vocês ajudar esses missionários, vocês vão ser aqueles que vão ser disciplinados. Assim era Diótrefes. Uma nota, irmão, de João Stott diz assim: um exemplo clássico dessa liderança doentio era o rei Saul. Vocês lembram do rei Saul? Ele mandou matar 85 sacerdotes, bem como as crianças, homens e mulheres, simplesmente, sabe por quê? Porque eles receberam Davi, seu desafeto, na cidade de Nobe. Então, o que Saul fez? Mandou matar os sacerdotes, porque aquela cidade recebeu o rei Davi, e Davi era o desafeto do rei Saul. Por isso que ele matou todos esses sacerdotes, todas as crianças, todos os homens e todas as mulheres, porque ele era aquele líder espiritual e usava a intimidação para disciplinar aqueles que eram opostos à sua liderança. Então, a terceira marca desse servo chamado Diótrefes é que ele era governado pela frieza espiritual e pela intimidação. Quarta marca de Diótrefes: um homem que pratica o abuso de autoridade. Versículo de número 10, parte C. E o expulsa da igreja. Diótrefes exerceu a sua autoridade para punir aqueles que discordavam dele. Ele não tinha autoridade nem base para expulsar as pessoas da igreja. Irmãos, eu conheci o líder espiritual que ele se encaixa nessa ilustração aqui. Ele, por exercer a sua autoridade, aqueles que não concordavam com ele, sabe o que ele fazia? Ele disciplinava essa pessoa. E depois de ele disciplinar essas pessoas, ele expulsava essa pessoa da igreja. Assim estava acontecendo com Diótrefes. Por ele ter autoridade, ele abusava da sua autoridade. A disciplina que ele praticava era abusiva, não era uma disciplina bíblica. As pessoas eram expulsas da igreja, não por obedecerem à palavra de Deus, mas por desobedecerem a uma ordem autoritária dele. Vocês já conheceram um líder espiritual dessa forma, irmãos? Nós já temos experiência que nós já conhecemos. Líder que tem autoridade e abusam dessa autoridade. Que quando não se faz a vontade dele, que quando não se vai conforme à vontade dele, ele expulsa as pessoas da igreja. Tem certo momento que nós precisamos expulsar as pessoas da igreja, mas não aquelas que querem receber a palavra de Deus. As pessoas que nós precisamos expulsar da igreja, qual nós aprendemos, é os falsos profetas. É aqueles lobos que se diz ovelhas que adentram dentro da igreja para arrancar as ovelhas, para destruir a igreja. Esse sim nós devemos expulsar da igreja. Mas no caso de Diótrefes, ele estava expulsando os irmãos da igreja. Uma nota de João Stott diz assim: a disciplina bíblica não é uma arma nas mãos de um ditador para proteger a si mesmo. Ou seja, nós não usamos a disciplina
para proteger a nós mesmos. Não é essa que é a disciplina bíblica. A disciplina é uma ferramenta para a igreja usar para promover a pureza da igreja e glorificar o nome de Deus. Então, sabe por que a igreja disciplina? Para promover a pureza e para glorificar o nome de Deus. Diótrefes, ele estava entendendo tudo ao contrário. Não é uma imposição da autoridade do pastor ou do conselho da igreja a reveliar da verdade e do amor. É o Senhor exercendo autoridade espiritual por meio da igreja, a fim de restaurar um filho de Deus que se desviou do caminho da verdade. Outra nota diz assim: a igreja não é uma delegacia. Pelo contrário, a igreja ela é um hospital. Ela não trata as pessoas com dureza, e sim com amor. A disciplina deve ser exercitada com amor e com lágrimas. Irmãos, Diótrefes era aquele que usava a sua autoridade para expulsar os irmãos da igreja. Líderes ditadores são uma ameaça à igreja. Eles julgam e condenam aqueles que discordam deles. Eles lutam não pela glória de Deus, mas pela projeção de seus próprios nomes. Esses são os líderes ditadores, que tudo o que ele fala tem que ser obedecido, e quando as pessoas, os irmãos, não obedecem, o que acontece? Ele disciplina e ele expulsa da igreja. Por fim, eu vou ler essa nota aqui, que diz assim, mais uma vez, John Stott está coberto de razão quando diz que o egoísmo vicia todas as relações. Diótrefes difamou o apóstolo João, tratou com pouco caso os missionários e os crentes leais, porque seu amor era a si próprio e ele queria ter a preeminência em todas as coisas. Ele queria ter a preeminência em todas as coisas. Então, irmãos, primeiro eu disse para os irmãos que nessa carta tem 3 personagens. Primeiro, Gaio. Gaio foi aquele homem abençoador. Colhia os missionários, ajudava os missionários, dava oferta para os missionários. O nosso segundo personagem, ele é totalmente ao contrário. Chamado, deixa eu ler para ver se eu consigo acertar o nome. Diótrefes, ele era totalmente ao contrário. Ele era aquele líder arrogante, era aquele líder difamador, caluniador, falava mal dos outros, falou mal de João, expulsava os irmãos da igreja e tudo que ele falava, todos deveriam obedecer, porque ele era um líder ditador. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos passar para o terceiro personagem, Demétrio. Esse nome acho que eu vou conseguir falar melhor, né? Demétrio, um homem exemplar, que vai do versículo 11 ao versículo de número 12. 11 e 12. Então, irmãos, qual é a aplicação que nós tiramos aqui para as nossas vidas? Como eu falei quarta-feira passada, se eu for um Diótrefes, os irmãos precisam me retirar da igreja, tá? E se tiver um Diótrefes entre nós, esse vai ser disciplinado, tá? Porque o estatuto da igreja diz que todo aquele pecado moral, ele é passivo de disciplina. E falar mal dos outros é um pecado moral. Difamar é um pecado moral. Caluniar é um pecado moral. Então aqui
estava Diótrefes com todos esses pecados. E também se eu exercer dentro da minha autoridade o abuso, também os irmãos precisam me mandar embora, porque esse era Diótrefes, que gostava de exercer a primazia. Amém, irmãos? Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar pedindo a graça e misericórdia de Deus. Depois vamos passar para os pedidos de orações. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos aprendendo, Senhor, nessa terceira carta de João, personagens, Senhor, que estão sendo para nós exemplos, como já aprendemos, Gaio, o homem abençoador, Senhor, que tem sido para nós um exemplo positivo. Mas, Senhor, nós acabamos de ver Diótrefes, um exemplo negativo, um exemplo que nós não devemos seguir, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia. Se existe um pedacinho desse líder espiritual dentro de nós, Senhor, com relação a falar mal uns dos outros, com relação a caluniar os outros, a difamar os outros, Senhor. Se existe, Senhor, um pedacinho de Diótrefes dentro de nós, que quando nós temos a oportunidade de acolher os missionários e não fazemos, que quando temos a oportunidade de ajudar os missionários e não fazemos, Senhor, tire, Senhor, dentro de nós, que nós queremos ser os Gaios, Senhor, da Tua obra missionária. Queremos já, Senhor, ser os Demétrios da Tua obra missionária, Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, para que possamos, Senhor, praticar tudo aquilo que temos aprendido. Pois assim, Senhor, eu oro e peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor.